Monster é um curta que adapta uma história de Eiichiro Oda, autor de One Piece, que também acontece no mesmo universo, e ela já mostra como Oda era diferenciado, desde sempre. Eu assisti ao vivo na Twitch e fiquei impressionado com os detalhes das técnicas narrativas usadas, e eu sabia que tinha que fazer uma análise completa aqui. Obviamente esse vídeo vai ter spoilers, mas são só 25 minutos o curta, então vai lá no Netflix e volta aqui. A história abre com um conto sobre um dragão e uma cidade que ele destruiu, e isso aqui já faz parte do ótimo macete do autor. Tudo na história vai te fazer acreditar que o foco dela será o dragão, mas vamos voltar nesse ponto mais tarde. Então nos é apresentado o protagonista, Ryuma, e vemos que ele tá morrendo de fome e não tem dinheiro. Isso nos dá informações que serão usadas para a continuação da trama de várias formas. Primeiro, para colocar ele no restaurante, onde boa parte das informações importantes da história vão ser entregues. E também para fazer com que ele diga que deve a vida para Flare, a garçonete. Outro ponto importante para o futuro da história. Na real, isso parece ser uma das melhores características do Oda na hora de contar histórias. Nas diversas análises de arco aqui do canal, que eu vou deixar na descrição, vemos como o autor vai preparando diversos pontos relevantes nas tramas, que ficam sem resposta momentaneamente, mas que no final do arco se juntam e dão aquela reviravolta ou cena emocional. E aqui não vai ser diferente. No bar temos um foco no Shirano, que demonstra ser muito educado, enquanto o protagonista acaba sendo meio irritante. Isso é algo interessante. Fazer seu protagonista ser desgostável por um motivo idiota, tipo tocar na bainha dele, é contraintuitivo, ainda mais quando o outro cara pede desculpas, é um herói, se mostra gente boa e tal. Se a história fosse sobre a evolução do protagonista, ok isso acontecer, mas sendo um curta de 25 minutos com o teórico foco no dragão, dificilmente isso iria rolar. Então essa já era uma pista boa de que os papéis ali estão invertidos. O protagonista pode ser chato, mas é verdadeiro e honrado, até porque vimos ele falando que deve a vida pra garçonete, e no futuro ele vai mostrar que isso não foi da boca pra fora. E o outro cara parece ser educado, mas na verdade é um mau caráter. A cena também ajuda a determinar a força do Ronin, que cortou uma estátua de bronze, e também é uma pista para a suspeita de outro cara, do bartender, que ficou impressionado com o feito. Durante essas cenas, o nome King também é jogado pra lá e pra cá, com ele sendo dito o melhor espadachim do mundo. E aqui vem outro detalhe curioso. Em um curta, não temos tempo a perder, ou seja, não pode haver desperdícios. Se esse King foi mencionado, ele precisa aparecer, mas como veremos, ele não vai, só que vai. Guarda mais esse ponto aí e você vai ver que tudo vai ser respondido mais pro final. Logo então, temos a cena da facada falsa e o desenrolar dela. Nesse ponto na live, eu falei o seguinte: narrativamente, o mais óbvio que pode acontecer é o Shirano e esse cara serem aliados e fazerem isso por onde passam. Fazem os moradores fugirem, saqueiam a cidade e a destroem. Talvez o dragão exista, ou não. E acertei, pro desespero do chat. Mas as pistas estavam muito na cara. O contraste do Shirano com Ryuma, a facada fake, a reação da cidade e o seu desespero. Até o próprio Ryuma questiona o Shirano, o que acabou confirmando mais ainda a teoria que eu já tinha feito anteriormente. Mas foi aqui que o Oda mostrou que realmente não é qualquer um. Pela introdução da história, eu tinha achado que o dragão e a luta seriam o foco, mas nesse ponto eu me enganei. Se esse fosse o caso, seria uma história bacaninha, mas bem simples narrativamente, o que não é nenhum problema. Só que o autor foi além. Ele usou a exposição inicial do episódio pra te enganar, pois o foco não é o dragão, e descobrimos que o Shirano é um farsante na metade do episódio. Isso me fez ficar narrativamente cauteloso enquanto assistia ao vivo. Bateu o sentido aranha, por assim dizer. Pensei, pera, tá estranho isso. Se eles serem uns farsantes é o ponto principal do curta, essa revelação deveria rolar mais pra frente. Não tem desenvolvimento de personagem do Shirano e do Ryuma pra preencher um conflito desses por 12 minutos. E eu tava certo. Tanto é que o foco não é esse, não é a luta deles, nem é o dragão. O foco vira o drama emocional da menina, que teve sua vila destruída pelo Shirano, e seu pai pessoalmente morto de forma cruel pelo vilão. Essa troca de foco foi ótima, por vários motivos. Primeiro que se conecta com todos os outros momentos da história, da introdução até o fim. Descobrimos o que realmente aconteceu, começamos a odiar ele mais ainda, torna todos os momentos prévios dele sendo exaltado em revolta e nos deixa totalmente do lado do Ryuma, visto que ele foi vítima da armação dos caras. Ok, o Ryuma pode ser meio esquisito, mas ele não é uma má pessoa.
Assim, os 12 minutos finais se tornam bem mais envolventes emocionalmente. Queremos ver a justiça acontecer, a vingança, a menina finalmente encontrar um motivo para viver. Isso é ótimo, pois um curta precisa normalmente focar em um sentimento, sensação ou reviravolta. E também, obviamente, dá para misturar tudo isso aí. E a reviravolta inicial que você poderia imaginar com as informações dadas não era verdadeira. Tínhamos outra que carregava o sentimento da personagem e nos deixava mais revoltados ainda. Então, temos cenas para consolidar o Ryuma como uma boa pessoa, dele escutando a garota sofrendo e decidindo fazer algo. E vemos ele de fato arriscando sua vida porque a menina deu comida a ele e ele deu a sua palavra. Rola aquela ação bacana para juntar o emocional do espectador com a tensão da história e tudo é fechado com chave de ouro quando descobrimos sobre o melhor espadachim do mundo, o misterioso King. Ele é o próprio Ryuma. Lembra do que falamos de um one-shot desses não poder ter informação inútil? Então, o King precisaria aparecer ou alguém já seria o King. No caso, ele sempre esteve presente, era o protagonista, que não sabia que tinha esse apelido. Olha, redondinho, ótimo roteiro para uma história dessas, trouxe diversão, reviravolta, sentimentos, realmente o Oda é diferenciado. Mas eu tenho algumas críticas a esse OVA, e elas estão na produção e em como o Oda parece só dar azar com animes. Mano, como o autor mais famoso da atualidade não recebe uma adaptação de alto nível. Não foi ruim, mas não condiz com o patamar do Oda, entende? Logo em seguida na live, vimos Burn the Witch, que também tinha 25 minutos e adaptava um one-shot do autor de Bleach, que inclusive já fiz vários vídeos analisando aqui no canal, vou deixar na descrição também. E a produção tava absurdamente boa. Cara, todos os autores do Big Tree, Kishimoto, autor de Naruto, Kubo de Bleach e Oda de One Piece, deveriam receber a moral que merecem quando fossem ter adaptações animadas. Mas parece que constantemente o Oda se ferra nisso. Beleza, One Piece tem alguns momentos incríveis hoje em dia no anime, mas ainda assim é aquela enrolação infernal que destrói a experiência. Então ter um nível mediano na produção foi bem decepcionante. Alguns também podem reclamar do momento que os vilões começam a falar todo o seu plano, tipo, 7 anos atrás nós fizemos isso e aquilo, matei o pai da menina com crueldade. E olha, realmente não é a melhor prática, mas exposição é uma ferramenta narrativa. Com ela, você pode poupar muito tempo de história e passar algo diretamente para o espectador ou leitor. E aqui foi decisão do autor devido a limitações de páginas. Então eu não vejo problema, mas ficaria ainda mais incrível se ele tivesse conseguido evitar isso. Mas aí já é maluquice total. Uma exposição pode te poupar 5 páginas fácil, então tem hora que faz sentido usar. Monster é um ótimo caso de estudo pela sua execução super eficiente e por fazer algumas curvas incomuns, mostrando como uma história curta pode ser contada. E me assusta ver como o autor constantemente mostra ter habilidade digna de inveja, desde o início da sua carreira até hoje em dia. Dessa vez eu vou ter que ceder, digitem aí nos comentários, Oda gênio. E aproveita para dar like no vídeo e se inscrever no canal, aqui temos análises narrativas de One Piece e muito mais. Daquele jeitinho técnico que você só encontra aqui. E membros assistiram esse vídeo antecipadamente. Para me apoiar, só ver os links aí embaixo. E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal. André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Nero Zero, Rafael, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.